Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 734 do STJ. Informativo cheio, repleto de decisões importantíssimas que vão estar na sua prova e que vão aparecer também no seu dia a dia profissional. Então, meus amigos, fica aquele convite para você que ainda não nos segue, que ainda não ativou o sininho para saber das notificações, seja através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou do YouTube. Fica também aquele pedido para você compartilhar com seus amigos, para ajudar esse canal a crescer e nos motivar a continuar produzindo conteúdos como esse. Convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todos os dias tem conteúdo jurídico. Então vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei Complementar número 87, que é a Lei Candir, que trata sobre ICMS. E o destaque ficou assim: é constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, o CPRB. Meus amigos, a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, foi instituída pela MP número 540 de 2011 e posteriormente foi convertida na Lei 12.546 de 2011. E em um primeiro momento essa contribuição veio como algo transitório, mas lá em 2014, com a MP 651, ela se tornou definitiva. E ela é uma contribuição social de competência da União e destinada a custear a Previdência Social. Essa contribuição, meus amigos, ela na verdade tem uma natureza de desoneração tributária, porque ela tem o objetivo de substituir a incidência de contribuição sobre a folha de pagamento por uma incidência sobre a receita bruta das empresas, o que, no fim das contas, em tese, reduziria o montante a ser pago. E por isso a sua adesão é facultativa. Então, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161 de 2015, as empresas que estão lá listadas na Lei 12.546 têm a faculdade de aderir ou não ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é mais benéfica do que a sistemática da contribuição sobre folhas de pagamentos. E aí vamos para um exemplo concreto. A empresa ABC obteve uma receita bruta no valor de R$100 mil no mês de janeiro de 2021. Entretanto, desse valor, 10 mil foi repassado a título de ICMS ao Estado, ou seja, a empresa só ficou com 90 mil. E aí a pergunta: qual deve ser a base de cálculo, 100 mil ou 90 mil? E a resposta é 100 mil. Então não é possível deduzir o ICMS. Veja só a tese de repercussão geral, tema 1048. É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. E aí, meus amigos, o STJ adequou o seu entendimento àquilo que já foi decidido pelo STF lá no tema de repercussão geral 1048. E, inclusive, foi revisada a tese repetitiva, tema 994 do STJ, que trazia uma disposição diversa daquilo que foi decidido no tema de repercussão geral 1048. Portanto, se você tem no seu material essa tese repetitiva, tema 994 do STJ, pode riscar. O segundo julgado do dia foi inserido lá na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, e é a tese repetitiva, tema 1065 do STJ. A tese ficou assim: o marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do artigo 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada no artigo 229, parágrafo único dessa mesma lei, patentes mailbox. Então vamos lá, primeiro ponto. O artigo 40 da LPI
diz que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito. O parágrafo único, ele dizia que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para patente de invenção e a 7 anos para patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de processar ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada por motivo de força maior. E aí, em primeiro lugar, esse parágrafo único foi julgado inconstitucional, lá na ADI número 5529 do STF, saiu no informativo de número 1017 do STF, e esse dispositivo posteriormente foi revogado pela Lei 1495, e ele era inconstitucional por gerar insegurança jurídica, já que acabava por deixar em aberto o prazo em que essa patente permaneceria vigente, o que de fato trazia uma inversão da função social da propriedade, da duração razoável do processo, da eficiência da administração pública e ainda poderia gerar em alguns casos uma ofensa à livre concorrência e a direitos do consumidor. E agora, próximo ponto. O que são as patentes mailbox? Trata-se de pedidos que foram depositados no INPI entre o início da vigência do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade relacionados ao comércio, em inglês conhecido pela sigla TRIPS, e a entrada em vigor da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial. Nesse período, não existia uma regulamentação no país de como seria feito o depósito de patentes relacionadas a medicamentos e químicos, e aí esses pedidos ficaram lá na caixa do correio, por isso mailbox. E aí, em um primeiro momento, foi aplicado a essas patentes que estavam meio que no limbo ali dentro da caixa do correio, o artigo 40, parágrafo único da LPI. E aí, lá na ADI 5529, foi julgada a inconstitucionalidade desse dispositivo do artigo 40, parágrafo único, mas foi dada eficácia ex tunc, o que resultou, conforme foi decidido ali expressamente pelo STF, na perda das extensões de prazos concedidas com base no artigo 40, parágrafo único da LPI, isso nesses casos especificamente de patentes de medicamentos e químicos. E aí o que se decidiu? Que para essas patentes, sejam elas ordinárias ou sejam mailbox, deve ser respeitado sempre o prazo do artigo 40 caput, que é 20 anos contados, da data do depósito, sem exceções. Então, em síntese, o que se decidiu foi que, como o artigo 40, parágrafo único é inconstitucional, conforme decidido lá na ADI 5529, se aplica sempre o prazo do caput, 20 anos contados da data do depósito, seja a patente normal, seja a patente mailbox. O próximo julgado do dia é bem interessante, trata de um tema que eu particularmente gosto muito e foi inserido lá no Código de Defesa do Consumidor. O destaque ficou da seguinte forma: a liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, não tem um condão de interromper o prazo prescricional para o exercício de pretensões individuais de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores. Meus amigos, esse tema é importante, tem uma certa complexidade e remonta àquilo que foi decidido recentemente pela STJ, inclusive lá no informativo 722. Qual é a questão? O Ministério Público possui ou não legitimidade para a execução coletiva do artigo 98 do CDC nos casos em que se trata de direito individual homogêneo. E aí, lá no informativo de número 722, o STJ entendeu que não. E qual foi a lógica? Veja só como é que funciona uma ação coletiva que trata de direitos individuais homogêneos. Em regra, se percebe um dano que foi um dano que trata de direitos individuais, mas que atinge uma grande coletividade de uma forma bem homogênea. Então, por exemplo, pode ser uma cobrança indevida de tarifa bancária, pode ser a utilização incorreta
de índices de correção monetária em financiamentos habitacionais, enfim, existem aí milhões de casos que você pode imaginar. E via de regra, como é que funciona essa ação coletiva? A sentença ela vai reconhecer o dano de uma forma via de regra genérica, e cada indivíduo que se entender lesado, já que está naquela circunstância da sentença coletiva, deve buscar a liquidação do quanto que lhe é devido de forma individual. Então, essa é a chamada liquidação individual de sentença coletiva. Isso faz muito sentido porque nesse primeiro momento, onde ainda se está buscando coletivamente o reconhecimento do dano, o reconhecimento da ilegalidade, há um interesse público que decorre exatamente da grande extensão desse dano que foi causado a vários indivíduos, e não só a um isoladamente. Só que no segundo momento, quando se trata da liquidação individual, já se fecha em um interesse que é eminentemente individual. Então agora é o João indo procurar o pagamento daquele valor que ele pagou erroneamente. Portanto, nesse momento, já não há um interesse coletivo, há um interesse individual. Só que aí, existe uma previsão lá no artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor, que aqui faz parte do microsistema processual coletivo, então se aplica às ações coletivas em geral, ações civil públicas, etc., que diz que a execução poderá ser coletiva, promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. E aí o Ministério Público, com base nesse artigo, buscava em alguns momentos fazer a execução coletiva desses danos individuais. E aí qual é a regra? É aquilo que foi decidido lá no informativo 722, que o MP não tem legitimidade para essa execução coletiva do artigo 98. Ele deve tão somente participar do primeiro momento, lá da ação coletiva, e caso esteja presente os requisitos do Flood Recovery, que é o artigo 100 do CDC, quais são esses requisitos? Decorrido o prazo de 1 ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Então, nesse caso aqui, em que passa 1 ano e não há habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, aí é possível aquela tal da reparação fluida, o Flood Recovery, que está previsto lá no artigo 100 do CDC. E aí o Ministério Público ele tem legitimidade perfeitamente. Só que para a execução coletiva do artigo 98, que é aquela que transitou em julgado a ação coletiva, e aí ele já vai lá e começa a execução, isso daí já não é possível. E aí o STJ, agora no informativo 734, trouxe uma situação excepcional em que é possível. Quando que é possível? Quando os danos individuais já estiverem liquidados. Então, ok, os danos individuais já estão liquidados, é possível sim a execução coletiva nos termos do artigo 98. E aí vem um outro ponto. Professor, a liquidação da sentença coletiva promovida pelo MP lá nos termos do artigo 98, ela tem o condão de interromper o prazo prescricional por exercício da pretensão individual de liquidação e execução da vítima e seus sucessores? E aí a resposta é não. Não tem. Por que que não tem? Porque o Ministério Público não é legitimado a fazer essa liquidação. A gente viu que até se já estiver liquidado, ele pode executar. Mas, quando não está liquidado, não é possível fazer essa execução na forma do artigo 98. Logo, não existe também a interrupção do prazo prescricional para a pretensão individual da liquidação individual da sentença coletiva. E aí, meus amigos, há um ponto muito importante que foi feita uma modulação de efeitos. Porque o STJ entendeu que por uma questão de segurança jurídica, só dali para frente
que não haveria interrupção desse prazo prescricional. Então, a partir do julgamento do RESP 1758708 do Mato Grosso do Sul, a partir do julgamento desse RESP, lá em 20 de 4 de 2022, informativo 734, não haverá a interrupção da pretensão individual de liquidação e execução das vítimas e seus sucessores pela propositura pelo Ministério Público da execução coletiva de que trata o artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial, a linhas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, implica o não conhecimento pela incidência da súmula 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca o seu cabimento. O que diz a súmula 284 do STF? É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. E aí, meus amigos, vamos pensar nessa súmula 284 do STF, mas nos termos de um recurso especial, já que a razão de decidir aqui é a mesma. O que diz o artigo 105, inciso 3 do STJ? Da Constituição Federal. Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados, do DF e territórios, quando a decisão recorrida a. contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. B. julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou C. der à lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, primeiro ponto, quando você vai interpor um recurso especial, você deve dizer de forma expressa em qual inciso do artigo 105, inciso 3, em qual a linha, se enquadra o seu recurso. Então você vai colocar isso lá com grande destaque. A linha A, a linha B ou a linha C. Você não colocou isso. Tudo está perdido? Até que não, você não vai fazer isso. Você sempre vai colocar lá de forma expressa. Por quê? Porque a súmula 284 do STF ela também é aplicada aqui no caso do recurso especial. A mesma argumentação prevista na súmula. Mas, se você conseguir demonstrar que nas suas razões recursais estava de forma inequívoca qual a hipótese de cabimento do RESP, aí você consegue se escapar e ter seu recurso conhecido. Isso foi decidido aqui no informativo 734. Então, meus amigos, em regra é necessário a demonstração expressa da linha do inciso 3 que motiva o seu recurso especial. Se você não fez, você vai ter que demonstrar de uma forma muito clara, inequívoca, que na sua razão recursal é possível verificar a hipótese de cabimento. E aí, dessa forma, você consegue ter seu recurso recebido, mas esse é um ônus argumentativo que não é legal você ter, porque realmente a jurisprudência é muito defensiva. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências, e o destaque ficou assim: o credor que não foi citado na relação inicial de que trata o artigo 51, inciso 3 e 9 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, porém, não terá como receber seu crédito fora da recuperação, salvo quando a decisão que reconhecer está o crédito submetido aos seus efeitos for posterior ao trânsito julgado da sentença e encerramento da recuperação judicial. Então vamos lá, vamos por partes. Como é que funciona lá no começo da recuperação judicial? Quando a empresa pede a recuperação judicial, ela tem por obrigação
trazer a lista dos credores da empresa. E aí essa lista com os respectivos créditos, já que serão esses credores que vão votar na Assembleia Geral de Credores. Ponto 1. Segundo ponto, faltou o nome de alguém na lista. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode impugnar ou ela pode pedir simplesmente a inclusão do seu crédito. É uma obrigação, professor? Não, não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Que a gente está falando de dívida, de crédito. Se a pessoa quiser, ela habilita. Se ela não quiser, ela não habilita. Até aí, enfim, direito dela habilitar ou não. Qual é o problema? Se ela não habilitar, ela vai poder cobrar ao final da recuperação? Ela vai poder cobrar fora da recuperação judicial? Vai não. Se ela quiser cobrar em algum momento esse crédito dela, habilite. Você tem o direito de habilitar ou não. Mas se não habilitar, você também não cobra depois. Por que que não cobra depois? E aí o STJ traz muitos argumentos, mas um deles é muito interessante. Seria um convite ao conluio. Então, por exemplo, credor e devedor poderiam perfeitamente combinar de não inserir um crédito ou outro para poder, dessa forma, não ser atingido por algum eventual desconto, ou enfim, que viesse na recuperação judicial. Poderia-se também fazer isso com o objetivo de tornar mais provável a aprovação daquele plano de recuperação. Então, enfim, essa situação levaria a situações que não são o espírito da lei de falências e que não se coadunam com a recuperação judicial. Portanto, você tem um crédito, esse crédito não veio lá na lista junto com o pedido de recuperação judicial, habilite. Se não habilitar, você não tem como cobrar depois. Tem alguma exceção? Tem. Suponha que você tenha um crédito com a empresa ABC que entrou em recuperação judicial, não veio lá seu nome na lista e existe um debate se esse crédito é extraconcursal ou concursal. E aí existe uma ação judicial discutindo, é concursal, é extraconcursal? E aí essa decisão só transitou em julgado após o encerramento da recuperação judicial. Aí também, né, meus amigos, não há como dizer que esse credor não vai poder cobrar. Ele vai sim poder cobrar. O próximo julgado do dia é muito interessante. Foi inserido lá na Lei de Drogas, Lei 11.343, e por favor tenham muito cuidado para acompanhar aqui a linha de raciocínio. O destaque ficou assim: é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Gente, primeiro ponto. Tese de repercussão geral, tema 712, aqui é STF, né? Tese de repercussão geral. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Em apenas uma fase. Então você não pode utilizar, por exemplo, na primeira e na terceira fase. Deve utilizar apenas em uma. Artigo 42, o que ele diz? Artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que trata sobre as circunstâncias do crime. É a primeira fase da dosimetria. Então, aqui no caso da Lei de Drogas, o juiz vai considerar com preponderância sobre o previsto lá no artigo 59. A natureza e a quantidade da substância e do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, a regra específica aqui da Lei de Drogas, que na primeira fase da dosimetria você vai levar em consideração natureza e quantidade da droga. Então, soma isso com a tese de repercussão geral, 712, apenas em uma fase da dosimetria é possível você levar em consideração natureza e quantidade da droga. E aí a terceira seção do STJ, lá no julgamento do RESP 1887-512 de São Paulo, trouxe
os seguintes pontos. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena base, nos termos do artigo 42. Ou seja, aquilo que está na lei, né? Está dizendo aqui no artigo 42 que deve ser analisado na primeira fase da dosimetria. Então, analisado na primeira fase da dosimetria. Ponto 2. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena para afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 3º, que é o tráfico privilegiado, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado a outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterize a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa. Ou seja, lá no artigo 33, parágrafo 4º, ele diz que um dos requisitos para o tráfico privilegiado é que o indivíduo não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. E aqui ele diz que, quando essa natureza e quantidade de droga conjugada com outras circunstâncias, né, não isoladamente, mas conjugada com outras circunstâncias, apontar que esse indivíduo faz parte de organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa, é possível, excepcionalmente, aplicar na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de privilégio. Terceiro ponto, podem ser utilizadas para a modulação da causa e diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, qualquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no artigo 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa para a fixação da pena base. Ou seja, qualquer circunstância lá do artigo 59 pode ser utilizada aqui na terceira fase da dosimetria, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase. E aí, o que acontece? Aqui no julgamento do HC 725534 de São Paulo, foi realizada uma revisão dos pontos 1 e 2. Vamos primeiro para um caso concreto para a gente poder entender. O Mévio foi preso com 147 quilos de maconha. Veja só, 147 quilos de maconha. E aí o juiz afastou a aplicação do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, exclusivamente com base na quantidade de droga. E aí, primeiro ponto, isso é possível? Não, isso não é possível porque o STF já decidiu que a quantidade de droga apreendida não é por si só fundamento idôneo para o afastamento da minorante do artigo 33, parágrafo 4º. E aí, nesse caso concreto, não houve nenhum elemento a mais somado a essa quantidade de droga para que se pudesse, de fato, dizer que o Mévio fazia parte da organização criminosa. Apesar de que, 147 quilos de maconha, enfim, não é qualquer um que tem em casa, né? Mas, enfim, seguindo. O STJ procurou adequar seu entendimento aqui. O que ele disse? Ele disse, olha, primeiro ponto, só é possível utilizar a quantidade de droga e natureza da droga em uma fase da dosimetria. É isso que está lá no tema 712. Só que em determinados casos, é possível sim eu aplicar na terceira fase da dosimetria, como está no 712, né, que diz que é possível em só uma fase, eu estou aplicando na terceira, mas como tem a decisão do STF, que diz que, por si só, a quantidade de droga não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, mas eu posso pelo menos aplicar na terceira fase para modular a quantidade de diminuição de pena. Porque, veja bem, o artigo 33, parágrafo 4º, diz que, nesses casos em que o agente é primário, tem bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa nem integra a organização criminosa, a pena será reduzida de 1/6 a 2/3. Então, já que aqui ele tinha 147 kg de maconha, e que essa quantidade de droga por si só não é suficiente para afastar essa causa de diminuição de pena, mas eu vou pelo menos aplicar ela no mínimo. E aí foi aplicada a diminuição de pena em 1/6. Ou seja, se conciliou, se revisou ali um pouco aquilo que estava nos pontos 1 e 2, né, já que se aplicou essa causa, essa circunstância
não na primeira fase da dosimetria, mas sim na terceira, e se aplicou não para afastar a causa de privilégio, mas sim para modular a quantidade de diminuição de pena. Então se aplicou a diminuição de pena no mínimo em 1/6. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, e o destaque ficou assim: é válida a recusa pela Polícia Federal de pedido de inscrição em curso de reciclagem para vigilantes profissionais, quando configurada a ausência de idoneidade do indivíduo em razão da prática de delito que envolve emprego de violência contra a pessoa ou a demonstração de comportamento agressivo incompatível com as funções do cargo. Meus amigos, em primeiro lugar, existe a regra lá no artigo 5º, inciso 8º, de que o exercício do trabalho, ofício ou profissão é livre, mas o próprio artigo ressalva que essa liberdade de trabalho, ofício ou profissão deve atender às qualificações profissionais que a lei exercer. E no caso do vigilante, por exigir uso de arma, essa profissão ela é fiscalizada pela Polícia Federal e regida lá na Lei 7102 de 93, que traz os requisitos para o exercício da profissão de vigilante. E aí, meus amigos, existem muitos julgados sobre o tema. Vou trazer aqui alguns em destaque. Por exemplo, a existência de processo penal em andamento não impede o exercício da profissão de vigilante. Decisão da segunda turma do STJ de 2017. Segunda decisão, a existência de condenação impede o exercício da profissão de vigilante, ainda que tenham passado mais de 5 anos. Então aqui o sistema da perpetuidade. Se o indivíduo foi condenado, ainda que tenha passado mais de 5 anos, ele continua não podendo ser vigilante. Decisão também da segunda turma, informativo 658. E agora mais uma decisão também sobre o tema, dizendo que aquele indivíduo que cometeu um crime que envolve violência contra a pessoa e demonstrou um comportamento agressivo, incompatível com as funções do cargo, ele é válida a recusa, ou melhor, por parte da Polícia Federal, de participação desse indivíduo no curso de reciclagem para vigilantes. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: o Poder Judiciário pode determinar, ante injustificável inércia estatal, que o Poder Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. Esse caso concreto aconteceu lá no estado do Sergipe e diz respeito a um conflito étnico que acontece entre membros da tribo Fucaxó e núcleos familiares que são da etnia Cariri-Xocó. E aí, esses indivíduos, essas duas etnias, esses dois grupos étnicos, eles estão em conflito, um conflito que é irremediável, que já leva um tempo e que decorre, não é segundo aqui o termo utilizado na decisão, que a urgência decorre de um conflito interno irreversível entre grupos tribais, e dessa forma foi-se decidido que existe a necessidade, a obrigação do estado do Sergipe de disponibilizar a aquisição imediata de terras para os Fucaxó, tendo em vista que se trata de uma situação urgente e que há uma inércia do Poder Executivo na concretização de direitos desses indígenas, e essa inércia pode inclusive levar a uma situação muito grave de conflito direto entre eles. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei do SUS, que é a Lei 8.080 de 90, e o destaque ficou da seguinte forma: em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível, ou seja, é dispensável, a inclusão da União no polo passivo da demanda. Meus amigos, essa discussão deve ser vista no âmbito lá da tese de repercussão geral tema 500, que trata sobre o deferimento pelo poder público de medicamentos experimentais ou mesmo de medicamentos sem registro na Anvisa. E aí, dentro desse tema de repercussão 500, ele traz situações em que é possível, excepcionalmente, exigir do poder público medicamento que não tem registro na Anvisa. Vamos ler aqui a tese.
Tese 1, do tema 500. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, e aí é um prazo superior àquele previsto lá na Lei 13.411, quando preenchidos 3 requisitos. Requisito A: existência de pedido de registro no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras ou super raras, que aí realmente, sendo um medicamento órfão, só existe esse medicamento no mundo e é para uma doença rara ou super rara, é muito comum que não haja um registro na Anvisa por falta realmente de interesse até o momento. B. Existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E C. Inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E agora o tópico 4, que é o que mais vai importar para a gente aqui. As ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Qual é o ponto aqui, meus amigos? O ponto é que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento é solidário entre União, Estados, DF e municípios. E o indivíduo ele pode optar por propor a ação requerendo o medicamento contra um ou vários desses entes. Então a ação pode ser proposta somente contra o município e Estado, contra município, Estado e União, contra União exclusivamente, contra União e Estado, enfim. O indivíduo ele pode escolher contra quem vai propor. Mas, conforme foi decidido aqui na tese de repercussão geral tema 500, se o medicamento não tem registro na Anvisa, a ação deverá ter necessariamente a União no polo passivo. Então você até pode trazer mais de um ente, mas sempre a União deverá estar no polo passivo. E aí o julgado faz uma diferenciação muito importante e que é algo que pode confundir, principalmente em uma prova, que é a diferença entre aquele medicamento que ele não tem registro na Anvisa e aquele medicamento que ele é registrado na Anvisa, mas ele não está incorporado ao SUS. Ou seja, ele não faz parte de um protocolo do SUS que trata sobre a medicação a ser utilizada naquele caso concreto. Não está incorporado ao Sistema Único de Saúde, mas tem registro na Anvisa. E aí, nesse caso, não é obrigatório que a União esteja do polo passivo. Então, regra: medicamentos em geral com registro na Anvisa e medicamentos com registro na Anvisa, e aí mesmo que não incorporados ao Sistema Único de Saúde. Nesse caso, pode ser proposta ação contra qualquer dos entes. E medicamentos não registrados na Anvisa, a União deve necessariamente estar no polo passivo. E agora uma pequena pausa muito rápida, eu prometo, para poder te fazer um convite especial. Você vem sempre aqui, mas ainda não é nosso assinante no Clube da Lei? Acesse legislaçãointegrada.com.br, não deixa de conhecer os nossos materiais, faz lá o cadastro gratuito na plataforma, clique em Saiba Mais para poder acessar os materiais de degustação e venha aprender como estudar a lei seca e jurisprudência de uma forma integrada, contextualizada e, acima de tudo, organizada. Então, o nosso assinante tem acesso a todos os planos de leitura, a todos os materiais que são semanalmente atualizados, e esses materiais permitem um estudo com continuidade para que você não precise comprar um material novo a cada prova. Então fica aquele convite especial, vem fazer parte do nosso clube. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou assim: a indenização de dano ambiental deve abranger a totalidade dos danos causados, não sendo possível ser decotados em seu cálculo as despesas referentes à atividade empresarial, impostos e outras despesas. O caso concreto foi o seguinte: uma empresa mineradora, ela foi condenada a indenizar o dano ambiental que ela causou, que esse dano ambiental, inclusive, foi em virtude da mineração indevida em determinada área, e o tribunal fixou essa indenização em 50% do faturamento total da empresa. 50% do seu faturamento vai ser para pagar essa multa ambiental. E aí a empresa, ela disse que, olha, tá certo, 50% do faturamento, mas você tem que ver que eu tenho custos,
eu pago impostos. Então, esses 50% devem incidir sobre o meu faturamento, retirando aquilo que foi pago de imposto e aquilo que foi pago a título de despesas em geral. E aí, o STJ disse que não, disse que, no caso, a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados, e aí, se for de outra forma, não há um caráter pedagógico punitivo da sanção e se incentiva a impunidade da empresa infratora. Em outras palavras, realmente, o objetivo dessa sanção é coibir de forma forte e efetiva, e que esse 50% é sobre o faturamento total daquilo que foi proveniente da extração irregular do minério, e não sobre o faturamento descontado, por exemplo, os impostos pagos e outras despesas. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 35 do Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma: o fato gerador do ITBI é o registro no ofício competente da transmissão da propriedade do imóvel, mesmo no caso de cisão da empresa. E é isso que diz o tema repetitivo 1124 da STJ. O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, somente ocorre com efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Portanto, meus amigos, ainda que a lei municipal exija que esse ITBI seja pago de forma adiantada, então, por exemplo, no caso concreto aqui que eu vou trazer, havia uma lei complementar municipal que exigia o recolhimento do ITBI no momento da cisão da empresa. E aí foi recolhido antecipadamente, mas o fato gerador ele só acontece no momento do registro. E aqui, meus amigos, no caso concreto, imagine que houve a cisão de uma determinada empresa no ano de 2012. Essa empresa era proprietária de um determinado imóvel, e aí no momento em que houve o registro desse contrato social, dessa alteração, com a mudança do proprietário daquele prédio, em 2012 foi necessário recolher o ITBI. Acontece que posteriormente foi feito o georreferenciamento da área e lá em 2014 se descobriu que, na verdade, esse imóvel ele não pertencia ao município em questão, mas sim a outro município. E aí foi necessário fazer o registro desse imóvel em outro município. E por conta disso, foi necessário também uma ação de repetição de indébito contra o primeiro município pedindo o dinheiro de volta. Então, basicamente o que se decidiu foi que, nesse caso, é possível sim requerer o dinheiro de volta através da ação de repetição de indébito, já que foi pago de fato ao município errado, e que nesse caso o fato gerador do ITBI nem sequer tinha acontecido ainda, pois esse fato gerador só acontece no momento do registro no cartório de imóveis. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma: não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. E aí essa decisão ela é adequada àquilo que foi decidido na tese de repercussão geral do STF, naturalmente, tema 808. Não incide imposto de renda sobre juros de mora devido pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Isso aqui saiu lá no informativo 1008 do STF. Meus amigos, por quê? Porque esse juros de mora ele pode ser caracterizado como dano emergente e não incide imposto de renda sobre danos emergentes. Tem uma tabelinha lá no material escrito que é muito importante ter essa tabelinha marcada no seu coração, onde a gente diferencia. Primeiro lugar, danos morais. Incide imposto de renda sobre danos morais? E a resposta é não, súmula 498 do STJ. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. E sobre danos materiais? Aí depende. Se tratar de lucros cessantes, incide imposto de renda, porque veja bem, Joãozinho trabalha de Uber. Joãozinho recebe 4 mil por mês trabalhando de Uber. Ele tem um lucro líquido, não é? De 4 mil por mês.
ele paga imposto de renda em cima desses R$ 4.000. Vamos por aí. E aí alguém bateu no carro de Joãozinho, ele ficou impossibilitado de trabalhar durante um mês e foi condenado, esse indivíduo que bateu no carro dele, a indenizá-lo pelo que ele deixou de ganhar no período, os R$ 4.000. Então Joãozinho recebeu os mesmos 4.000. É aquela renda que ele já tinha. Ele tinha deixado de ganhar e ele voltou a ganhar. Então, ele não pode ficar em uma situação mais benéfica do que ele já estava antes de sofrer o dano. Portanto, sobre isso daí incide normalmente o imposto de renda, assim como incidiria sobre o salário dele. Mas no caso de danos emergentes, não. Nesse caso, já não há nenhum acréscimo patrimonial. Então, por exemplo, aqui nos danos emergentes, é os juros de mora sobre o atraso no pagamento. Então, vamos dizer que era R$ 5.000. E aí, esses R$ 5.000 são lucros cessantes. Mas atrasou o pagamento. E aí, por conta desse atraso, ele recebeu uns juros. Uns juros tão somente para compensar esse atraso. E que não representam um acréscimo patrimonial, mas tão somente compensação. Então, sobre esse valor que recebeu a título de juros moratórios, de fato, não incidirá imposto de renda, posto que esse valor ele é caracterizado como dano emergente. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Civil, especificamente no artigo 1831, e o destaque ficou assim: tem direito ao recebimento de aluguéis a parte que, sem vínculo de parentalidade com o cônjuge supérstite, possuía imóvel em copropriedade com o de cujus. E aqui se está diante da análise de um caso que trata sobre o tal do direito real de habitação do cônjuge supérstite, ou seja, aquele cônjuge que permanece vivo após a morte do seu companheiro, cônjuge, etc. Veja só o que diz o artigo 1831. O cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, Joãozinho era casado com Maria. Joãozinho faleceu. Joãozinho e Maria moravam em uma casa que era o único imóvel deles. E aí, Maria poderá continuar vivendo nessa casa até o dia da sua morte, em virtude do artigo 1831 do Código Civil. Então, professor, ninguém vai poder herdar essa casa? Não é isso. A questão da herança, ela vai depender aí de como era o regime de bens, de se tem filhos, se não tem, etc. Alguém vai herdar essa casa. Mas, ainda que haja outros herdeiros, ainda que Maria não seja a proprietária exclusiva dessa casa após a morte de Joãozinho, ela poderá permanecer morando na casa. E aí surge o primeiro ponto. Suponha que os herdeiros que existiam eram filhos de João e Maria. Então, João e Maria tinham 3 filhos. Essa casa ela vai ser dividida entre Maria e os 3 filhos. A depender do regime de bens vai mudar, mas enfim, os 3 filhos eles são também agora proprietários da casa. Há aqui um condomínio entre Maria e seus 3 filhos. Maria será obrigada a pagar aluguel aos filhos para permanecer na casa? A resposta é não. E caso a resposta fosse sim, haveria um verdadeiro esvaziamento desse direito real de habitação que está previsto aqui no artigo 1831 do Código Civil. Então a resposta de fato é não. Mas agora vamos imaginar outra situação. Suponha que esse foi o segundo casamento de Joãozinho. E ele não teve filhos com Maria, mas ele tem filhos de um casamento anterior. E aí? Esse imóvel foi herdado também pelos filhos do casamento anterior, no caso concreto aqui. A Maria, ela vai precisar pagar aluguel a esses filhos, que não são filhos dela, mas são exclusivamente filhos de João. E aí, pelo entendimento anterior do STJ, a resposta era não. O cônjuge supérstite tem direito real de habitação,
mesmo quando os filhos não forem comuns. Esse era o entendimento do STJ. Acontece que o STJ modificou seu entendimento por entender que nesses casos não há nenhum vínculo de parentalidade entre o cônjuge e supérstite, né, e os herdeiros do decujus que possa sustentar a necessidade ou a existência de uma solidariedade para que esses não tenham direito a receber o aluguel para que o cônjuge sobrevivente permaneça no imóvel. Então, nesses casos em que os filhos são de outra pessoa, né, os filhos são, ou melhor, do cônjuge falecido, mas não do cônjuge sobrevivente, o cônjuge sobrevivente poderá sim ser obrigado a pagar aluguel aos filhos que são exclusivos do cônjuge falecido. E aí, meus amigos, há algumas outras decisões interessantes. Então, por exemplo, o STJ já entendeu lá no informativo 541 que o cônjuge sobrevivente não tem direito real de habitação quando o imóvel também pertencia aos irmãos do cônjuge falecido. Então, o imóvel era de Joãozinho e de seu irmão Raimundo, seu irmão Pedro. E aí, Maria terá direito real de habitação em prejuízo dos irmãos de Joãozinho? Não terá. Outra situação, a copropriedade com terceiros estranhos à sucessão, anterior à abertura da sucessão, impede o reconhecimento do direito real de habitação. Então aqui já diz que não só irmãos, né, mas se havia copropriedade com qualquer outra pessoa, não há direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil e o destaque ficou assim: terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, haja vista que seu comportamento não pode interferir indevidamente na relação, perturbando o normal desempenho da prestação pelas partes, sob pena de se responsabilizar pelos danos decorrentes de sua conduta. E, meus amigos, aqui é um caso concreto interessante porque envolve o Neymar. O que acontece? A Federação das Associações dos Atletas Profissionais enviou uma carta a diversos patrocinadores do jogador Neymar, informando-os que existia um processo criminal contra o jogador na justiça espanhola. E aí esse processo criminal foi aquela ação decorrente da transferência dele do Santos para o Barcelona, lá em 2013, que foi um negócio milionário e que, segundo a ação penal, foi feito com simulação e fraude com o objetivo de reduzir o pagamento de impostos e encargos. E aí, essa carta não simplesmente informou, até porque todo mundo já sabia, mas fez também um grande juízo negativo, falando realmente, querendo convencer essas empresas a não manterem seus vínculos com o jogador Neymar, a descumprirem os contratos, informando que o patrocínio deve ser ético, deve ser celebrado com pessoas exemplares e destacando que o jogador não se encaixava nessa descrição por ter uma conduta eticamente errada, pouco exemplar. Ou seja, eles que eram terceiros na relação, não tinham nada a ver com aquilo, saíram ali falando mal do Neymar para os patrocinadores, dizendo e querendo convencê-los a rescindir os contratos ou a simplesmente descumprir os contratos. E aí o Neymar propôs ação contra essa associação, contra a Federação da Associação dos Atletas Profissionais, na verdade, e o STJ entendeu que ainda que a federação em questão fosse um terceiro, ou seja, não tinha nada a ver com o contrato, ainda assim existe ali uma eficácia transubjetiva das obrigações, um dever dessas partes de não perturbarem as relações contratuais que existem entre pessoas, empresas e etc. E que essa ação de incitar uma das partes a descumprir o contrato, ou mesmo a rescindir o contrato, por si só pode gerar um dano moral indenizável, desde que haja ali uma conduta que transborde aquilo que é simplesmente uma liberdade de expressão e de informação. E nesse caso, a carta ela não somente comunicava fatos, ela de fato fazia ali um grande juízo de valor, falava mal ali do Neymar, né, digamos assim, dizia que ele praticou uma conduta não ética,
e que a empresa não deveria manter um contrato com uma pessoa que não era ética, etc. E aí, por conta disso, essa federação foi condenada a indenizar o Neymar em R$50 mil por danos morais. E aí você pergunta, Bruno, houve rescisão do contrato? Não, não houve. Inclusive a empresa nesse caso era a Red Bull. Não houve rescisão do contrato. Mas isso não muda nada em relação aos danos morais. Se tivesse ocorrido a rescisão contratual, aí nesse caso haveria também danos materiais. Então o problema seria ainda maior, mas como não houve, somente danos morais. O próximo julgado do dia também envolve gente famosa, também foi inserido lá no artigo 186 do Código Civil e o destaque ficou assim: é imprescindível perícia técnica para quantificar dano moral ante divulgação não autorizada de obra, reconhecida como o título executivo, em que se determina que seja considerada a repercussão econômica do ilícito. O caso concreto foi o seguinte: o Benedito Rui Barbosa, autor da novela Pantanal, essa novela que foi um sucesso gigante no Brasil, que foi exibida lá em 1990 pela TV Manchete. E aí o SBT, lá em 2008 e 2009, comprou os direitos de reexibição dessa novela, que foi exibida primeiro lá em 1990 na TV Manchete. Acontece que o SBT, ele retransmitiu essa novela de uma forma que o Benedito Rui Barbosa não aprovou. Então, eles retiraram vários episódios, fizeram vários cortes de várias cenas tidas como cena-chave para o autor Benedito Rui Barbosa. E aí, como não foi esse o combinado, né? Não foi isso que foi combinado entre o Benedito Rui Barbosa e o SBT, ele entrou com ação pedindo danos morais em face da emissora. E essa ação ele inclusive ganhou, mas surgiu uma questão acerca da quantificação desse valor. E aí o STJ decidiu que seria necessária uma perícia técnica para que se quantificasse esse dano moral, já que era isso que o Benedito Rui Barbosa queria no caso. O SBT, por outro lado, defendia que, por se tratar de um dano moral, havia ali uma certa discricionariedade do juiz na fixação do valor e seria desnecessária essa perícia. Mas prevaleceu a tese do Benedito Rui Barbosa e será necessária então uma perícia técnica. O próximo julgado é bem interessante, especialmente para quem advoga, e foi inserido lá no Código de Processo Civil, artigo 242, parágrafo 1º. E o destaque ficou assim: não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à junta comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. Então, o caso concreto aqui foi mais ou menos o seguinte: uma empresa mudou de sede, mudou de cidade, mudou de endereço, o que quer que seja. Essa empresa atendeu aquilo que está previsto lá na Lei 8934, que foi a alteração do contrato social, com a inclusão do novo endereço, tudo certinho. Mas ela não atualizou o seu endereço no seu site na internet. E aí o Joãozinho entrou com a ação contra essa empresa e pediu a citação no endereço antigo, desatualizado, que estava do site. E aí ele entendeu, o Joãozinho sustentou que essa citação deveria ser considerada válida. E a empresa, por sua vez, sustentou a ilegalidade dessa citação. E aí prevaleceu a tese da empresa, tendo em vista que a citação é considerada válida quando é recebida por alguém que se apresenta como responsável da empresa lá na sede da empresa. Então isso daí é algo que a jurisprudência traz para contornar um problema de ordem prática, já que o carteiro que vai entregar uma citação, ele não tem como saber quem é ali que tem procuração para receber a citação. Então, por conta disso, já se reconhece que se o indivíduo é empregado da empresa, trabalha na empresa e está na sede da empresa e recebeu, a empresa está citada. Acontece que a doutrina e a jurisprudência eles trazem dois requisitos para que a citação seja considerada válida nesse caso. Requisito 1, entrega do mandado ou carta de citação no endereço da pessoa jurídica. E 2, recebimento do mandado
ou carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, caso não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes, de representação e etc. Só que aí, nesse caso concreto, o primeiro requisito ele não foi atendido. Por quê? Porque foi citado no endereço errado. Mas professor, estava no site da empresa. Mas no contrato social o endereço era outro. Então, a obrigação legal da empresa não é no site, é no contrato social. Então, nesse caso, o requisito 1 não está atendido. Mas mesmo que se possa dizer que o requisito 1 ele está atendido, etc., mesmo que se defenda, né, que foi uma negligência da empresa e tudo, e que é para se considerar como atendido o requisito 1, o 2 não tem como ser atendido, porque a pessoa que recebeu ali no endereço antigo certamente não é funcionário da empresa, não representa a empresa, então o requisito 2 certamente está desatendido. O próximo julgado do dia também é muito importante, foi inserido lá no Código de Processo Civil, no artigo 99, parágrafo 3º, e o destaque ficou da seguinte forma: a concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual, MEI, e ao empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira. Em outras palavras, o artigo 99, parágrafo 3º, que diz que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, se aplica também ao microempreendedor individual e ao empresário individual. Por quê? Porque, segundo decidiu o STJ, o empresário individual e o microempreendedor individual, eles não se caracterizam como pessoas jurídicas propriamente ditas, porque, segundo o artigo 45 do Código Civil, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no registro civil. E microempreendedor individual e empresário individual não fazem inscrição de título constitutivo no registro civil. E além disso, esses indivíduos eles são pessoalmente responsáveis pelas dívidas da empresa, da pessoa jurídica, não é? Tanto o microempreendedor individual quanto o empresário individual. Então há uma aproximação muito clara entre esses indivíduos, né, pessoas físicas, e a pessoa jurídica, que nesse caso, que é a MEI, ou empresário individual. Isso fica ainda mais claro na prática, né, gente? Tanto é que, por exemplo, o MEI ele tem um limite de faturamento bem baixinho. Eu não sei quanto é que está esse valor atualizado, eu não lembro bem, mas era 81 mil por ano, dava 6 mil por mês, alguma coisa assim, de faturamento, né, não é de lucro. Então, realmente, essa decisão do STJ é algo que vem muito bem a encontrar aquilo que está na legislação com a realidade que está posta. Então, a esses indivíduos, a gratuidade judiciária se dá nos mesmos termos que a pessoa natural. O próximo julgado foi inserido lá no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 303 do Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma: a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas, acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias, podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso de policiais na residência do investigado. Primeiro ponto: o crime de tráfico de drogas ele é um crime permanente. E como ele é um crime permanente, é possível o flagrante a qualquer momento. Veja só, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, como o indivíduo está permanentemente em flagrante, em tese, também é possível o ingresso em domicílio pela polícia para que se efetue essa prisão em flagrante, em tese. Acontece que essa entrada no domicílio para efetuar o flagrante não é algo que pode ser feito assim, sem qualquer tipo de critério. Pelo contrário, e aí, meus amigos, vamos aqui ser muito claros que o STJ está absolutamente criterioso nesse ponto. Então, por exemplo, veja só algumas decisões aqui. Apesar do tráfico de drogas ser crime permanente, o ingresso na residência sem autorização
só é cabível em caso de urgência para evitar a destruição ou ocultação de provas. Decisão lá no informativo 687 da sexta turma do STJ. Outra decisão que para mim é um clássico lá no informativo 666 do STJ, quinta turma, e também no 623 da sexta turma. A existência de denúncia anônima somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só não possibilita o ingresso policial no domicílio do acusado, sem seu consentimento ou ordem judicial. Então o indivíduo estava ali, houve uma denúncia anônima de que ele era traficante, ele viu a polícia passando e já correu para dentro de casa. A polícia pode entrar na casa simplesmente com base nisso, com base nessas duas situações que eu falei, e efetuar a prisão? Não, não pode não, tem que ficar esperando lá de fora, ou então aguardar uma ordem policial. Outra situação aqui, informativo 730 da sexta turma. A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga via viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência. Então aqui não teve nenhuma denúncia anônima, ele só apareceu meio suspeito e correu para dentro de casa. Pode invadir o domicílio? Não, não pode. Mas agora o STJ disse aqui um caso em que pode, né? Já tinha dito, né? Na verdade, em outras situações, em todas as situações ele deixou claro que podia. Mas aqui nesse caso concreto, foi possível, foi validado o ingresso no domicílio porque esse requisito foi atendido. Qual foi o requisito? Houve denúncia anônima, ok. Mas aí, a polícia não simplesmente entrou por conta da denúncia anônima. O que ela fez? Ela recebeu a denúncia anônima, ela empreendeu diligências para constatação da veracidade das informações prévias, e aí, após essas diligências, após essa investigação, realmente foi caracterizada razões fundadas para o ingresso dos policiais na residência. Então não foi simplesmente uma questão de haver uma denúncia anônima e entrou. Houve ali uma investigação prévia. Então, nesse caso, a quinta turma do STJ, aqui no informativo 734, validou o ingresso dos policiais na residência. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma: expressões ofensivas, desrespeitosas e pejorativas proferidas pelo magistrado na sessão de julgamento contra a honra do jurisdicionado que está sendo julgado podem configurar causa de nulidade absoluta, haja vista que ofendem a garantia constitucional da imparcialidade, que deve, como componente do devido processo legal, ser observada em todo e qualquer julgamento em um sistema acusatório. E aí, meus amigos, vamos aqui diferenciar. Nenhum juiz e nenhuma pessoa é neutra. Ninguém é neutro. Agora, neutralidade e imparcialidade são coisas diferentes. Então, em uma situação concreta, em que há ali naquele julgamento ofensas realmente, termos muito pejorativos, muito ofensivos do juiz em relação ao acusado, num caso como esse, realmente é possível ver uma violação da imparcialidade. E aí essa violação da imparcialidade pode atrair uma suspeição e a nulidade absoluta daquela decisão judicial proferida. E foi o que aconteceu no caso concreto. No caso concreto, havia ali um crime sexual contra a criança e o desembargador relator, ele proferiu um voto de absolvição. E aí, não sei como é que foi o caso concreto especificamente, não tenho como saber os detalhes específicos do caso concreto, então aqui não há nenhum juízo de valor em relação se o réu era inocente ou culpado. O fato é que o juiz relator proferiu um voto de absolvição. E o próximo desembargador a julgar, ele divergiu desse voto, ele foi o voto vencedor, então ele foi também o relator para a corda. E no voto dele estava tudo ok, não havia nenhuma irregularidade. Acontece que, na fala dele na sessão de julgamento, alguns trechos da sua fala foram considerados ofensivos em relação ao acusado.
E veja só, alguns trechos. Uma pessoa dessas é um animal, um cara desse. Então, para abreviar em razão do tempo, até eu estou divergindo, me perdoe, desembargador, mas eu estou divergindo. Eu não tenho como sair daqui e absorver um animal desse. Um animal, para mim, um animal. Então, assim, realmente foi uma fala muito forte, foi considerada uma expressão pejorativa, desrespeitosa, e se entendeu aqui, nesse caso concreto, que essa fala por si só seria suficiente para retirar a parcialidade, ou melhor, retirar a imparcialidade do julgador. E aí é muito importante salientar que houve também uma fundamentação muito abrangente, muito forte desse julgado. Primeiro, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que trata ali no artigo 35, inciso 4, sobre o dever de tratar com urbanidade as partes. Houve também uma invocação da Convenção Americana de Direitos Humanos, sobretudo nas partes que falam sobre o respeito à integridade física, psíquica e moral das partes, que ninguém deve ser submetido a torturas, penas cruéis, desumanas ou degradantes, que toda pessoa tem respeito à sua dignidade inerente ao ser humano. Também em relação da Convenção Americana de Direitos Humanos, veio que toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias, dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, e etc. Portanto, a fundamentação aqui foi o Código de Processo Penal, que trata sobre a nulidade da sentença proferida por juiz suspeito. Foi também a Lei Orgânica da Magistratura Nacional em relação ao dever de urbanidade com as partes e a Convenção Americana de Direitos Humanos em vários trechos, inclusive em relação ao direito à dignidade física, psíquica, moral, de não ser submetido à tortura, questão de imparcialidade, etc. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Penal e é um julgado bem interessante e ele merece um cuidado. Inclusive, em relação a esse julgado, eu recomendo em todos, né? Mas em relação a esse, é um dos especiais que eu recomendo a leitura do informativo escrito. E o destaque ficou assim: o reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto a possibilidade de aumento do delito mais gravoso em até o triplo, nos termos do artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Então vamos por partes. Em primeiro lugar, o que é a continuidade delitiva? A continuidade delitiva é uma ficção. Veja o que diz o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes na mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então há um aumento aqui de 1/6 a 2/3. Resumindo, meus amigos, o indivíduo ele praticou vários crimes, vários. E só que esses crimes eles eram muito semelhantes, eles tinham foi mais de uma ação ou omissão, né? Então foram vários crimes, mas eles foram praticados na mesma circunstância, eram crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e outras situações semelhantes. E aí, nesse caso, como uma forma de facilitar, de melhorar a vida do réu, você não aplica o cúmulo material, você não vai fazer o concurso material desses crimes, somando as penas. Você vai pegar a pena de um deles, se idênticas, ou a maior pena, caso não sejam idênticas, e você vai aumentar de 1/6 a 2/3. Qual é o critério para aumentar de 1/6 a 2/3? Aqui o critério é meramente objetivo, então se foram 2 crimes aumenta 1/6, 3 crimes 1/5, 4 crimes 1/4, 7 crimes ou mais 2/3. Esse é o critério que majoritariamente se admite na continuidade delitiva simples. E a continuidade delitiva específica? Aqui é um caso diferente. Nos crimes dolosos, artigo 71, parágrafo 1º, tá?
nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 40 e do artigo 75 deste Código. Então, meus amigos, aqui nesse caso, que é a chamada continuidade delitiva específica, é possível o aumento até o triplo. E o critério aqui não vai ser meramente objetivo, então você vê que aqui o critério vai levar em consideração também as circunstâncias do crime. Então, antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. Vamos para um caso concreto. O Mévio foi condenado a 30 anos de reclusão pelo cúmulo material de 2 delitos de homicídio qualificado com decapitação e esquartejamento das vítimas. Então, Mévio ele matou e esquartejou 2 vítimas e aí cada uma pena de 15 anos de reclusão, concurso material de crimes, 30 anos de reclusão. E aí houve um recurso, chegou até o STJ e no STJ se reconheceu a continuidade delitiva específica. E aí, meus amigos, como foi reconhecida a continuidade delitiva específica, vai ser necessário verificar as circunstâncias do crime, porque, como eu disse aqui nesse caso, não é um critério meramente objetivo, é necessário verificar também as circunstâncias do crime para a determinação de quanto vai ser o aumento. Esse é o primeiro ponto. E aí, isso foi feito, a defesa questionou, mas foi reconhecido sim essa possibilidade de verificação das circunstâncias do crime nesse momento, já que seria necessário fixar o percentual de aumento. E aí o segundo ponto. O STJ decidiu que havia continuidade delitiva e que nesse caso iria se aplicar a pena em dobro. Então, 15 anos vezes 2, 30, a pena permaneceu absolutamente igual, não mudou nada. E aí a defesa disse, não, mas continuidade delitiva é algo que é feito para melhorar a situação e etc. Então, a gente precisa que a pena seja menor e não teve jeito, a pena foi mantida igual. Então, não há uma obrigatoriedade de reduzir a pena. Se nesse caso foi decidido pela pena em dobro, acabou a mesma pena, não houve reformácio impégios, em virtude simplesmente que houve a consideração de circunstâncias judiciais, já que era inerente à continuidade delitiva específica a necessidade de avaliação das circunstâncias do crime. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Sei que o informativo de hoje é um pouco grande, mas está muito interessante, muita decisão boa e eu fico muito feliz por você ter vindo até aqui. Então, muito obrigado e até a próxima!